Aníbal, antes de tudo, em nome do programa, muito obrigado por aceitar o convite. É importante compartilhar pesquisas de pessoas fora do INPE, porque nossos programas de mestrado e doutorado têm dissertações e teses muito focadas às missões do INPE, né? Ciências espaciais, meteorologia, ciências remotas. Então é bom para os alunos entenderem também que existe vida fora do INPE. Então, nesse sentido, agradeço demais a sua presença aqui e a Margarete por ter te convidado. Margarete, pode apresentar. Obrigada. Vijay, eu queria... boa tarde a todos, né, que estão chegando. Gostaria de apresentar o professor Aníbal Azevedo. Ele é um amigo da Unicamp. Ele fez a formação acadêmica dele toda na Unicamp. Começou em matemática aplicada e depois ele seguiu o mestrado e o doutorado na área de engenharia elétrica e começou a trabalhar bastante nessa área de programação linear e programação não linear, ligada mais ao setor elétrico. E ele tem uma experiência muito interessante, que eu acho que hoje as pessoas estão discutindo muito, inclusive aqui no INPE, que é essa experiência de interligação com a indústria. Então, ele tem vários projetos, né, nessa linha, além da parte acadêmica, que ele também tem, como muitos de nós temos, né, mas ele tem essa experiência na parte industrial, com projetos nacionais e internacionais ligados a uma parte de produção. Então, ele trabalha também com essa linha de modelos matemáticos nesse contexto. Eu tive um contato com ele mais recente, esse ano, e ele estava apresentando, a gente estava discutindo alguns métodos de tomada de decisão, que são coisas mais gerais, que eu acho que encaixam em todas as nossas aplicações, inclusive vidas. E aí surgiu essa ideia desse convite do Aníbal participar aqui do seminário. Então, é um prazer aqui ter o Aníbal, ele ter aceitado. E aí, Aníbal, eu gostaria que você participasse, né, colocasse com a gente essa contribuição. E lembrando também que o Aníbal ele tem uma boa produção científica, então ele é um acadêmico, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa voltada a aplicações práticas na área de produção. Então, por favor, Aníbal. Tá bom. Primeiramente, agradeço aí o Vijay pela apresentação e a professora Margarete também pela apresentação. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês que estão me assistindo agora. Eu vou, então, sem mais delongas aí, aproveitar o compartilhamento da tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela certa, né? Senão, enfim, vamos lá. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a tela correta agora. Conseguem enxergar? Tá. Eu peço desculpas aqui, pessoal, se eventualmente a apresentação for um pouco passo a passo, vamos falar assim, mas a nossa ideia aqui é que a gente vai fazendo pequenos passos e conforme a gente vai dando esses pequenos passos, a gente vai vendo a abrangência do que a gente pode fazer, né, com os conceitos, enfim, com algumas reflexões que eu vou fazendo ao longo do caminho. Depois tem alguns materiais aqui que eu fiz, que eu vou indicar, eu vou dar uma passada rapidinha, né, e vocês também podem me interromper, perguntar, enfim, eu não sei como é que é a dinâmica normalmente das apresentações, mas vocês fiquem à vontade. Não sei se é normalmente no final, no meio, não sei como é que é a dinâmica, né? Mas, enfim, a gente faz da melhor forma possível aí, que seja o mais interativo possível. Como vocês estão vendo, essa apresentação eu aproveitei aí de um curso executivo, né? Cuja temática é a questão da priorização e tomada de decisão, olhando a questão da otimização em múltiplos critérios, tá? Enfim. E aí, obviamente, a motivação aqui, que gerou esses estudos, foi, no caso, uma empresa do setor de energia elétrica. A gente, enfim, durante bastante tempo interagiu muito com empresas do setor de energia elétrica. Atualmente a gente está mexendo com problemas de logística, mas, enfim, o que era o problema dessa empresa de energia elétrica? É que no setor elétrico tem uma particularidade interessante, que existe uma obrigação por parte do governo de que as empresas façam um investimento. Então, tem um fundo lá da ANEEL, e a ANEEL fiscaliza se essas empresas estão investindo em projetos de P&D. Então, isso obriga as empresas a fazer investimentos em P&D, e se não fizerem esse investimento, elas são penalizadas. Ou se fizerem investimentos e não for P&D,
Tipo, comprei uma máquina, fiz P&D. Não fez P&D, né? Então, aí você sofre uma penalização, tá? E aí surge aquela questão, bom, ok, então agora eu tenho que investir em P&D, vão surgir, digamos aí, várias opções referentes à questão de seleção e priorização de projetos de P&D, tá? E já de cara aqui a gente tem um problema porque a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, não, eu vou pegar aqui, vou colocar o valor esperado, porque projetos de P&D você não sabe o que vai acontecer, você não sabe, enfim, há diversos contextos aí que a tecnologia, você não sabe de fato se vai vingar ou não, se vai dar certo ou não. Então você tem que utilizar uma série de outros critérios que não o de, enfim, de retorno financeiro, tá? Então, a ideia, na verdade, é que você tem que utilizar alguma metodologia para, primeiro, levar em consideração vários critérios. Então, a gente fala que é uma abordagem multidimensional, tá? E aí, o que acontece é que, usando essa metodologia, você vai tentar se adequar a essa questão que eu já havia mencionado da ANEEL, né? De você tem que fazer esse dispêndio em P&D, as empresas têm que fazer esse dispêndio. E aí, além da questão dos múltiplos critérios, tem uma outra questão, que é a utilização dos recursos. Você quer, enfim, você tem uma série de recursos, como é que você aloca para os vários projetos? Então, você tem tanto a questão da priorização, como a questão da boa ou da a utilização mais eficaz possível desses recursos, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, parece simples, mas o que você vai ter que fazer? Primeiro, foi feito um questionário, né, dentro da empresa, em que esse questionário contém 5 dimensões de análise, e essas 5 dimensões vão agrupar, na verdade, 37 critérios que você vai aplicar para cada projeto de P&D, tá? Referente ali ao programa da ANEEL. E aí, depois, o que acontece é que você vai aplicar, já estou antecipando aqui, uma das possíveis metodologias de apoio à decisão multicritério, tá? Existem várias, depois eu vou passar algumas referências nesse sentido. E aí tem uma outra coisa, que é uma outra filosofia, que é a questão da otimização. Então a gente vai ter 2 ferramentas que a gente vai ter que considerar, tá? E inclusive o pessoal que cria métodos de apoio à decisão multicritério tem uma visão diferente em relação à otimização. Depois eu vou fazer esse contraste, certo? Eu demorei, inclusive, para perceber, porque venho da área de otimização, mas fui migrando aos poucos para entender melhor essa área de método de apoio à decisão multicritério, tá? Muito bem. Então, aí o que acontece é que a gente, de fato, implementou isso dentro da empresa, né, lá que pediu, que fez o pedido, chegou a fazer o programa Java, enfim, fez um monte de coisa interessante lá, tá? Então, aqui um exemplo, só para a gente ter uma ideia mais palpável, a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui era do questionário propriamente dito, tá? Então, por exemplo, você ia medir a originalidade do conhecimento científico-tecnológico, você ia medir a linearidade dos projetos de P&D, e aí dentro daquele tema você tem um indicador, e dentro daquele indicador você vai abrindo aí os critérios. E associado a cada critério você tem a pergunta que vai para o questionário. E essa pergunta vai ter, então, uma escala que você vai atribuir valores, né? Dependendo aí do que for a sua resposta, né? Então, você tem, por exemplo, isso aqui é um projeto de quê, né? Distribuição, Smart City, renovável, como é que ele se enquadraria nessas classificações? E aí você vai falando se é muito baixo, se é muito alto, enfim. Você pode, eventualmente, a gente usou uma escala numérica associar uma escala linguística ali, tá? Então, você tem que tomar cuidado porque, por exemplo, alguns critérios aqui que estão marcados em vermelho, quanto maior, melhor, ou seja, você deseja maximizar, e quanto menor, melhor, né? Então, imagina, por exemplo, critério de poluição, quanto menor, melhor, né? Eu não quero poluir mais, eu quero poluir menos. Agora, eu quero gastar mais dinheiro, eu quero que seja mais caro a produção disso. Não, eu quero minimizar também. Agora, lucro, eu quero que seja maior, enfim. Então, você vai ponderando essas coisas e vai ajustando a escala de acordo com se é maximizar ou minimizar, tá? Então, para simplificar tudo, se a gente pudesse simplificar bem no que consiste, digamos assim, um método de apoio à decisão multicritério, basicamente você tem uma tabela na qual as linhas são as suas alternativas
e as colunas são os seus critérios. É isso. Então, a gente vai começar com esse exemplo numérico aqui, bem simples, e a gente vai ver que, apesar de simples, ele vai gerar algumas dúvidas para a gente, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui, pessoal? Basicamente, deixa eu só passar um pouquinho aqui. Vamos lá. Qual é a ordem que você usaria para classificar esses projetos, né? Usando esses critérios, né? Considerando esses critérios aqui. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 2 primeiros projetos, vou considerar custo, critério 1, critério 3, tá? E, eventualmente, vou reduzir essa tabela, vou simplificar ainda mais. E aí, como é que eu poderia ordenar, né, esse projeto 1 e 2? Né? Não sei se vocês têm alguma sugestão, mas veja que aqui ó, tem o projeto 1, projeto 2. Eu sei aqui quanto é que vai ser o custo desse projeto 1, é mais caro. Esse critério C1 aqui, esse projeto 1 é pior. No critério 3, que eu quero maximizar também, ele também é pior. Então, claramente, o projeto 1, eu posso fazer uma comparação entre esses 2 projetos e falar, olha, esse projeto 2 aqui é melhor que o projeto 1. E se eu quisesse representar isso graficamente, eu posso fazê-lo. E aqui está. Então, o que você consegue observar aqui, né? Você pode observar que nos eixos eu tenho os critérios, a pontuação que cada projeto tem no critério 1, é o eixo X, o eixo Y é a pontuação no critério 3. E aí, se você quiser deixar mais limpo essa figura, o que você pode observar? Você pode observar uma coisa como se fosse uma questão de dominância, né? Esse ponto amarelo domina esse pontinho laranja, esse projeto associado ao ponto laranja, e qualquer outro projeto que ficasse dentro dessa área amarela aqui, ele seria pior ou igual ao amarelo. Ok? Então, se eu tivesse que escolher entre esses 2, eu escolheria, obviamente, o projeto 2, que é o pontinho amarelo ali. Então, com isso, eu consigo até estabelecer uma fronteira, um limiar, a partir do qual eu posso adotar o projeto amarelo ou outro projeto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente foi bem sucedido nessa nossa tentativa, eu vou expandir agora para 4 projetos, e agora a gente vai ter a seguinte situação aqui, ó. E aí vem a pergunta, como é que você classificaria esses projetos, né? Aí, vamos fazer aquela coisa do sombreado, né? Vamos fazer um sombreado aqui, ó. E aí, claramente, o que a gente começa a perceber agora? Bom, o projeto 4 claramente é o primeiro. Por quê? Porque ele ganha de todo mundo nos 2 critérios. Na melhor das hipóteses, ele empata com o projeto 3 no critério 1, mas ele ganha no critério 3 em relação ao projeto 3. Então, ele com certeza é primeiro lugar. O projeto 2, ele está claramente pior que o 4. O 4 domina ele em todos os critérios, e 1, coitado, perde de todo mundo. Porém, o projeto 3 é uma incógnita. Por que ele é uma incógnita? Porque ele está tão bom quanto o 4 no critério 1, mas ele é pior que o pior de todos, que é o P1. Ele perde no critério 3 de todo mundo. Então, olha o paradoxo que interessante. Ele é o melhor, se você olhar o critério 1, porém, ele é o pior, se você olhar o critério 3. Ok? Então, aí a gente já começa a ver que essa abordagem de ver quem que domina quem e fazer essa figurinha já tem suas limitações, né? Primeiro que é bidimensional, mas não só isso, ela já começa a aparecer aí com alguns problemas, tá? Então aqui é o sombreado do 3, né? E aqui o sombreado do 1, que perde de todo mundo, menos do 3, que é essa situação paradoxal que eu reportei. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Não sei. Muito bem. Então, aí o que acontece é o que eu vou fazer o seguinte, bom, vamos dar um passo atrás. O nosso problema é que a gente foi muito ganancioso, quis fazer uma classificação de vários projetos, né, em 2 critérios, e aí a gente já encontrou uma dificuldade. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar um critério apenas, e a gente vai fazer o que a gente chama de comparação par a par. Né? Tem uma frase do Bertrand Russell, que uma vez perguntaram para ele, a sua mulher está bem? Porque a mulher dele estava doente e tal. Aí ele chegou e perguntou, em comparação com quem? Porque se você estabelece, comparei com outra pessoa que está muito pior, enfim, aí ela está bem. Mas se eu comparo com uma pessoa que está muito, muito, muito melhor, ela está mal.
Então, é sempre essa questão do comparado a quem ou ao quê. É a comparação par a par. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma outra tabela auxiliar. Nesta outra tabela auxiliar, eu vou ter o quê? Eu vou ter um critério C1, no qual eu estabelecerei uma comparação no seguinte sentido. Por exemplo, eu pego o projeto 1, então está aqui o projeto 1, né? Projeto 1. Vou comparar com o próprio projeto 1. E aí tem uma outra tabelinha de decisão que a gente vai usar, que é o seguinte, se o projeto 1 é igual ao projeto 1, você não ganha nada por isso, tá? Agora, se o projeto 1, no caso, é melhor do que o projeto 2, 3, 4, você ganha mais um. Imagina como se fosse uma competição. Aí você põe o esporte que você quiser, certo? Então, se você foi melhor, se você venceu aquela competição, mais um ponto no seu campeonato, né? Se não, se você perdeu, se você é pior neste critério aqui, você ganha menos um, tá? Muito bem. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai comparar o projeto 1 com o 2. Como é um critério de maximização, que eu quero maximizar, o 2 é melhor do que o 1, então eu coloco o P1, perdeu do P2, menos um ponto para ele, tá? Muito bem. Aí eu pego agora o projeto 1 em comparação com o 3, ele perde, menos um também, ok? Muito bem. O projeto 1 em comparação ao 4 é menos um também. O projeto 1 com o 2, né? Agora veja o seguinte, desculpa, é o 2 com 1. Você está comparando o 2 em relação ao 1. Bom, o projeto 2 em comparação com 1 é melhor, então ele ganha mais um. Então eu vou fazer a mesma metodologia que eu fiz antes, só que o projeto 2 ele vai perder na nota que ele tem nesse critério 1 para o P3 ou para o P4. Menos um aqui também, tá? Eu posso completar essa tabela para os projetos 3, e aí o 3 vai ganhar do 1 e do 2, e empatar com o 4, e com ele mesmo. E o 4 é a mesma coisa do 3. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu estou fazendo uma comparação par a par, num critério de todos contra todos. E estou vendo quem que está ganhando. Então, acho que vocês já estão vendo como é que a gente vai chegar agora numa pontuação. Então, veja o seguinte, o que eu posso fazer? Eu posso somar as linhas dessa tabela e eu tenho a pontuação de cada projeto. Por exemplo, o P1 perdeu de todo mundo, coitado. Então, ele ficou com menos 3. Né? O P2, ele ganhou, mas também perdeu. Mas, enfim, ele foi ruim, mas não foi tão mal assim. Então, menos 1, porque se você soma mais um, menos 1, dá menos 1. E, finalmente, o 3 e o 4 estão empatados, pelo menos no critério 1. Tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Parece uma coisa simples, isso aqui. Porém, o que ela traz para cá? Ela tem... O grande truque dela é que eu não comparo critérios diferentes, eu não comparo alternativas diferentes em critérios diferentes. Eu comparo as alternativas entre elas sempre no mesmo critério. Então, por exemplo, se isso fosse dinheiro, se isso fosse bem-estar, conforto, eu comparo, esse cara é melhor ou pior em termos de conforto, de dinheiro, isso eu consigo comparar. Agora, entre as alternativas, como é que eu faço a ligação? Eu vou fazer o seguinte, por exemplo, agora, suponha que eu vou olhar o comparativo desses projetos em relação ao critério 3. Vou proceder da mesma forma como eu procedi no C1 para o C3 e monto outra tabela e monto outra pontuação, onde eu falo se aquele cara, quantas alternativas são melhores ou piores que aquela alternativa naquele critério. E é isto que eu vou comparar. Eu não comparo diretamente, por exemplo, dinheiro com bem-estar, ou com poluição, ou com conforto. Isso não faz sentido. Que era o que a gente estava fazendo antes. Quando botava tudo nos dois eixos e fazia um gráfico, isso supondo a mesma, ainda que supondo a mesma escala, mas não fazia sentido, certo? Muito bem. Então, se eu esses resultados que eu obtive aqui no critério 1 e 3, numa única tabela, então, de certa forma, agora, eu vou obter um ranking parcial dos meus projetos, ou uma classificação parcial dos meus projetos, em relação à pontuação que eu obtive considerando esses dois critérios. Então, o que eu fiz? Eu somei aqui, basicamente, a pontuação que cada projeto teve em cada critério, cheguei num ranqueamento parcial, onde claramente o projeto 4 é o melhor, depois vem o 2, depois o 3 e, por último,
o 1, tá? Então, se a gente voltar àquela nossa figurinha, usando essa sistemática, a gente consegue responder aquela pergunta de forma bastante tranquila, eu diria, né? Em que, olha, o projeto 3, ele vai ficar aqui, não na última posição, porque afinal de contas é até justo, né? Ele ganhou aqui, empatou com um vencedor no critério C1, mas obviamente como ele perdeu de todo mundo no critério C3, ele acabou sendo enquadrado aqui quase na última posição, ok? Claro que você poderia dar pesos a esses critérios. Eu poderia dizer que o critério 1 é mais importante que o 3, e isso poderia afetar essa pontuação e, portanto, o ranqueamento que eu dali derivo. Tá? Muito bem. Ok. Aqui eu voltei, pronto. Então, aqui, aquela nossa perguntinha que eu usava, aquele truque do sombreamento que não funcionou, foi respondida. Tá? Agora vem a questão. Suponha que eu considere, ou que eu leve em conta, o critério C2, né? Esse critério C2 é minimização. Então, eu posso fazer dois truques aqui para considerar critérios de maximização e minimização, né? Eu poderia, eventualmente, na minha escala de valores, considerar, né, trocar, inverter, né? Fala assim, se o cara teve uma nota baixa, é sinal que ele é bom, então eu dou uma nota alta. Na verdade, eu faço uma transformação, né, na escala nesse sentido, ou simplesmente na tabela de comparação, eu digo que se ele foi pior de nota, na verdade ele foi melhor, tá? Então, aí você pode aplicar esse critério. Aqui eu fiz uma inversão na escala, né, para indicar isso, que você tem que tomar cuidado quando for critério de minimização, tá? E, eventualmente, para essa tabelinha agora, como é que vai ficar, né? Eu ficaria assim, ó, o desenho nosso, considerando critério 1, mas não mais C3 e sim C2, que é de minimização, você teria esse desenho, tá? E aí chega naquele mesmo problema que a gente teve antes, que o P3, ele domina o 4 e o 2, mais o 1, a gente fica meio que indeciso aqui, porque ele é melhor que o P3 e pior que todo mundo no critério C1, tá? Então, de novo, a gente vai aplicar aquele truque, a gente só vai precisar recalcular aquela nossa tabela para o critério 2, a gente já tinha calculado o ranqueamento para C1, a gente refaz aquela tabelinha com aquele processo que eu havia indicado antes para chegar numa pontuação para os projetos, tá? Faz a soma da pontuação dos projetos em cada critério e chego nessa pontuação final, tá? E aí o que acontece é que eu vou chegar no seguinte, por exemplo, a pontuação final que eu obtive aqui foi projeto 1 teve um ponto, aí o primeiro, na verdade, foi o P3, que teve 2 pontos, esse ficou em segundo, o 2 e o 4 empataram em último e terceiro lugar, tá? Então, é esse ranqueamento que eu vou ter. Repara que o 3, então, nesse caso, ficou em primeiro lugar, e em segundo lugar ficou o P1, ele ficou melhor qualificado do que o que a gente tinha visto antes, né, que era o projeto que ficou em terceiro, e os demais projetos ficaram empatados em terceiro lugar. Obviamente, você pode juntar tudo isso que eu mencionei, né? Obviamente, isso aqui são projeções, né, de algo que eventualmente seria em 3 dimensões, em 3 critérios. E aí, o que você pode fazer? Você pode juntar tudo isso num único ranking. Então, se você quiser considerar todos os critérios, você soma a pontuação que os projetos tiveram em cada critério, e você vai ter um ranqueamento, digamos assim, em que o primeiro lugar é o 4, empatado em último lugar 1 e 3, e em segundo lugar o 2, tá? Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não tem nenhum paper, tá? Eu vou mostrar agora qual é a notação matemática que os papers utilizam. Então, isso que eu mostro para vocês, eu levei algum tempo para amadurecer e chegar nesse estilo Excel de pensar, né? Mas é um estilo bastante interessante para você entender o mecanismo de funcionamento disso aqui, por exemplo. Então, quando vocês forem ver papers associados ao que a gente chama de método PROMETI, que é um dos vários métodos de apoio à decisão multicriterial, você vai ter o que a gente chama de função de preferência, tá? E o que é a função de preferência? Nada mais é do que você pega a nota que uma determinada alternativa tem num critério K, então a alternativa A de I, qual é a nota dela num critério K, e qual é a nota que a alternativa A de J tem nesse critério K. E aí você vai medir essa distância,
ok? Naquele critério. E essa forma de medir essa distância pode ser essa função que está dada aqui, por exemplo, tá? E fazendo esse comparativo, você vai obter a nota, digamos assim, parcial, né? Que depois a gente vai usar para construir o ranking ou para construir um índice que vai servir para o ranking daquela alternativa ADI, por exemplo, tá? Então, quando eu falo dessa função de preferência, nada mais é do que você pegar aqui duas alternativas e usar aquela nossa tabelinha aqui, tá? Então, esse equacionamento, essa função de preferência, que é a comparação par a par de duas alternativas, equivale àquele processo que a gente acabou de realizar agora há pouco, tá? Então, o equivalente a essa função de preferência, ao invés de usar -1, por exemplo, como a gente usava antes, a gente colocaria 0, né? Se for pior ou igual, tá? Então, essa função de preferência ficaria desse jeito aqui com 0, certo? Isso aqui é uma função de preferência que, de fato, tem lá no método multicriterial Prometi, tá? E aí a nossa tabela teria que ser recalculada, porque antes a gente usava +1, -1 e 0, né? Então, eu estou fazendo alterações aqui, tá? Nesse sentido, usando essa nova função de preferência para fazer a comparação par a par, e chego, então, numa nova pontuação. Você viu que mudou a pontuação aqui, tá? E nessa nova pontuação, aqui tem uma pontuação melhor para o projeto 4, ele continuou em primeiro lugar, empate em segundo lugar para P1 e P2, e P3 foi para quarto lugar. Se você observar, no ranking anterior, vamos voltar um pouquinho aqui, você vê que tinha um empate entre P1 e P3, e P2 em segundo lugar, né? Mas usando essa nova função de preferência, você chega num ranking ligeiramente diferente. Tudo bem que o primeiro se manteve em primeiro, mas há uma certa diferença em relação às demais posições, tá? Então, dependendo da função de preferência que você utiliza aqui, por exemplo, essa daqui, você pode chegar em resultados diferentes, tá? Ok, o que eu tinha falado antes? Que eu poderia ponderar os meus critérios com pesos diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, como é que seria isso, na verdade, né? Primeiro, vamos entender o seguinte: esse equacionamento que, se vocês forem em qualquer paper de Prometi, método de apoio à decisão multicritério Prometi, vai aparecer esse carinha aqui, né? Que é o Pi A de I A de J, né? Então, o que seria exatamente esta equação? O que significa esta equação? Significa mais ou menos o seguinte: por exemplo, vamos calcular o Pi de P de 1, P de 2, ou seja, eu estou comparando o projeto 1 com o projeto 2, tá? Em todos os critérios K. Então, nesse caso, eu teria aqui, por exemplo, que fazer o seguinte: eu pegaria a pontuação do P1 em relação a P2 no critério 1, tá? No critério 2 e no critério 3, ok? E aí, o que você vai ver? Você vai ver que aqui 0 mais 1 e 0, deu 1. Então, esta equação nada mais é do que este processo que eu estou mostrando para vocês com essas tabelas. Depois, aqui eu tenho uma segunda conta que eu posso fazer, que eu quero comparar o P1 com o P3 em todos os critérios. Eu quero saber qual é a pontuação do P1 em relação ao P3 em todos os critérios, considerando pesos iguais a 1, ok? Não vou botar peso diferente de 1 aqui para efeito didático aqui, se tornar mais didático. E aí eu faço a conta, eu venho aqui 0, mais 1 e mais 1, e aqui dá 2, tá? E, finalmente, esse cálculo aqui, do P1 comparado ao P4, eu faço o comparativo. Então, aqui é 0 mais 1, 0, deu 1 aqui. Legal. Então, o que a gente está calculando aqui, pessoal? A gente está calculando por que esse projeto 1, ou qual é o valor que esse projeto 1 tem em relação aos demais, né? O quão vantajoso ele é em comparação com os demais projetos P2, P3 e P4, tá? E aí, por que isso é importante? Porque eu vou pegar esse carinha daqui, que é o Pi de A e J. Então, veja que essa conta que eu fiz aqui, ó, eu fui comparando, né? O P1 em relação a 2, o P1 em relação a 3, e assim por diante. Esse carinha daqui, que serve para fazer esse tipo de conta, ele vai ser utilizado para calcular uma coisa chamada fluxo de saída, tá? O que é o fluxo de saída? Então, vamos pensar em eleição, já que a gente está em eleição.
É como se falasse assim, a preferência que eu tenho, ou por que eu voto nessa pessoa, né? Então, φ mais de A de I é uma soma, e aí você repara que antes a soma que a gente tinha aqui era nos critérios, né? Era um K de 1 até Q, e aqui essa segunda soma que tem é uma soma em relação aos projetos. Então, supondo que você tenha N projetos, você vai fazer uma soma de por que esse cara daqui é melhor do que o projeto 1, é melhor do que o projeto 2, é melhor do que o projeto 3, que foi o que a gente acabou de fazer agora. Esse cara, esse cara, esse cara, se eu somar, eu teria, fazendo essa soma e dividindo por 1 menos 1 sobre, são 4 projetos, então seria 4 menos 1, 3, 1 terço de esse valor total aqui, né? Que daria 4. Então, seria 4 terços, seria a pontuação que o projeto A1 teria em relação a ser adotado. Por que a gente vota nesse cara? Por que a gente acha que ele é bom? Que é essa conta que está dada aqui, né? Então, se você olhar aqui, a gente teve a pontuação total 4, 4 projetos menos 1, 3, 4 terços. Está dado aqui, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Só estou indicando essas coisas aqui, tá? No slide. Estranho que não apareceu a equação ali, mas tudo bem. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Bom, ao final também, a gente pode voltar aos slides caso queiram, né? Sim. Aníbal, eu acho que o Rubens está querendo perguntar. Não, Rubens. O Rubens fez uma colocação aqui que ele está aqui no chat, né? Sim, é Então, que eu não que estou esse visualizando. sistema, claro, é difícil quando está. Esse sistema de avaliação é um tipo de espaço paramétrico, correto? Poderia utilizar também um PCA? Essa é a pergunta dele. Sim, podemos usar um PCA. Eu já usei um PCA. É interessante a sua pergunta, Rubens. Na verdade, assim, por exemplo, suponha que a gente vai chegar isso lá no final, no plano Gaia, que é chamado. No final, a gente vai usar um PCA para identificar uma série de padrões visuais que a gente, de certa forma, acaba perdendo quando o espaço de dimensão é n-dimensional, a gente faz uma projeção bidimensional através do PCA. Então, lá no finalzinho, a gente vai voltar no PCA. Foi boa pergunta, sim, viu, Robert? A gente já chega lá no PCA, sim. Obrigado. Não sei se eu respondi, mas a gente em breve vai chegar no PCA, tá? Muito bem. Então, aqui é o φ mais, só que o que acontece? Isso aqui é o que na literatura é chamado de Prometi 1, né? Prometi 1, ok. Então, o Prometi 1, ele tem um probleminha de, frequentemente, você tem muito empate, tá? Então, o que o pessoal fez, na verdade? Aqui é só um detalhamento, depois eu deixo disponível, se vocês quiserem, a apresentação, que a gente vai fazer isso para todas as alternativas, né? Fiz para a alternativa 1, em comparação com as demais, aí faço para 2, e aí vou montando quanto que é a pontuação daquela alternativa em relação às demais, né? Fiz para 3 também, e aí vou fazendo essa comparativo com os valores tabelados, né? Que no fundo você pode usar a fórmula ou pode usar a tabela. Para o pessoal de empresa é bom ter tabela, porque aí, como eles usam muito Excel, o raciocínio deles meio que se adaptou a pensar em tabela. É algo engraçado isso, né? É como se for para a fórmula, o pessoal vai travar, mas é a mesma coisa no fim, só que na tabela a coisa flui melhor, enfim. É interessante. Então, aqui a gente tem a pontuação para o 4, e a gente chega naquele nosso ranking bonitinho. Se vocês observarem, a gente já tinha feito essa conta antes, só que a gente dividiu por 3, né? Que é 1 sobre n menos 1. Então, isso aqui é o Prometi. Se vocês forem nos papers da literatura, isso é o Prometi. O grande truque do Prometi está na comparação par a par, sempre no mesmo critério. E aí depois, por quê? Porque aí você reduz todo mundo à mesma escala de ganhou ou perdeu, e quanto que é ganhar ou perder é definido pela função de preferência. Então, você sempre compara tudo na mesma escala. No fim, você fez uma transformação para a escala de ganhar ou perder, de acordo com a função de preferência, e compara todo mundo nela e dá pesos nela. Então, isso é uma coisa muito interessante que eu levei algum tempo para entender o que estava... O fundamento do Prometi é isto.
né? Enfim, tem outros métodos que vão usar outras coisas interessantes, mas esse aqui é uma coisa bem bacana, bem interessante do Prometi, tá? Muito bem. Deixa eu só verificar aqui uma outra coisa. Assim, desculpa, eu perdi o fio da meada aqui. A gente fez esse cálculo aqui do Φ+, mas como eu já havia mencionado antes, o Prometi 1, isso é o Prometi 1, ele tem muito problema de empate. Então, vocês podem observar aqui, por exemplo, que o P1 e o P2 estão empatados na segunda posição. Então, o que o pessoal falou? Bom, a gente tem que criar um outro critério, que é o critério de rejeição. Tem o critério de aceitação, tem o critério de rejeição. O que seria a rejeição? Por que eu devo adotar a outra alternativa ao invés dessa? Então, na prática, vai mudar este equacionamento aqui do π, A de I, A de J, e este equacionamento que vai ser modificado implica exatamente no quê, né? Quando você troca a ordem aqui. Então, quando você for observar nos papers, você vai ter, ao invés de, quando é φ menos, você vai ter, em vez de A de I, A de J, você vai ter A de J, A de I. Você troca ali a posição. E o que significa trocar essa posição em termos de processo, né? Significa o seguinte, olha, eu vou comparar o P1 com o P2, e se o P2 é melhor que o P1, é mais um. Ah, mas espera aí, o P1 está ganhando mais um aqui. Mas significa que é uma rejeição. Significa que depois esse cara, se ele tiver uma pontuação muito alta, você vai botar um menos ali. Isso vai ser pior para essa alternativa P1. Por quê? Porque, basicamente, esse P2 aqui, ele está ganhando do P1, ok? Então, se a gente fizer as nossas tabelas novamente, aí tem o passo a passo aqui, a gente vai alterando as tabelas, tá? E vai chegar num ranking. Aí você fala, nossa, mas agora o P1 é o primeiro lugar, é o primeiro pior lugar. Ele é o pior de todos, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de Φ-, tá? Por quê? Porque o Φ- é rejeição. Por que você deve adotar outras alternativas ao invés daquela? Então, neste caso, nós teremos a ponderação aqui dividido pelo número de projetos menos 1, e temos aqui as posições correspondentes, só que não se engane, isso aqui não é uma posição no sentido positivo, é no sentido negativo. Então, o que a gente faz? A gente pega os valores obtidos com o Φ+, menos o Φ-, tá? E, ao fazer Φ+ menos Φ-, aí sim teremos o Prometi 2, que é o fluxo de saída menos o fluxo de entrada. Isso são nomes que eles deram para identificar esses valores aqui, Φ+ e Φ-, ok? Tem um significado e tudo, mas eu não vou aprofundar nessa coisa de fluxo-saída, fluxo de entrada, é simplesmente uma equação, né? Então, aí o que você faz? Você obtém aqui um ranking, e ainda assim aqui você vê que era para tirar problema de empate, mas acaba às vezes dando empate. Tem alguns casos que ainda assim a gente obtém empate, tá? E no caso, enfim, você vê que isso aqui deu muito próximo a um ranqueamento que a gente já tinha feito anteriormente, quando a gente usava mais um, menos um e zero, tá? Na função de preferência. Enfim, então fazendo um resumo muito breve do que consiste o método Prometi 1 e 2. Prometi 2 é quando você usa Φ+ menos Φ- e chega num indicador ali, num valor para uma determinada alternativa, que você vai usar isso para ranqueamento, né? Depois você tem aqui o cálculo do Φ+ e o cálculo do Φ-, como é que você faz a conta, nos dois casos aqui, né? E o que está por trás disso tudo é a comparação par a par com a função de preferência, como dado aqui. Não sei se alguém queria falar alguma coisa, comentar, não sei se eu... Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Aníbal, tem uma pergunta do Odin, verificando assim, e quando houver um critério que se interatua, por exemplo, tiver algum conflito entre os critérios, como é Uhum. que isso se daria? Ah, tá, entendi, é verdade. Isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? No caso do Prometi, já tem desenvolvimentos na literatura tentando fazer essa questão de, por exemplo, suponha que você tem um caso interessante, que é você... se o cara adotar esse critério, a pontuação daquele projeto no outro critério vai ser melhor. Ou ainda, esse projeto pode interagir com outro projeto, né?
Então, tem algumas formas da gente tentar modelar isso. A forma de, se esse projeto for adotado, a gente tem que adotar o outro, tem uma sugestão que a gente vai dar, porque a gente ainda não acoplou a isto a questão da otimização, mas em relação a os critérios, quando eles interagem entre si, né? O critério 1 está relacionado ou associado ao critério 2, que seria uma não linearidade, digamos assim, né? Aí já seria algo mais interessante, mas isso não é tratado no Prometi 1 e 2. Aí tem novos desenvolvimentos aí dentro da literatura de apoio à decisão, de métodos de apoio à decisão multicriterial, que buscam tratar esse tipo de interação, tá? Mas é uma pergunta bem interessante, também bastante atual, né? Não sei se eu respondi, tudo bem? Tá. Então, isso aqui eu prometi, eu resumi, tá? Num slide, pessoal, mas, enfim, toda a mecânica, com o uso de tabelas, que eu acho que deixa mais simples ainda, né? Tá dada aqui, depois a gente deixa à disposição aí. E o que acontece é que a gente pode usar, digamos assim... Sim? Bom, pode usar outras funções de preferência. A gente usou uma função de preferência nesse processo todo, mas a gente pode ter outros tipos de função de preferência, tá? Então, por exemplo, eu usei aquela função de preferência 0 ou 1, né? Eu poderia ter usado uma função de preferência que eu tenho um ligeiro deslocamento, eu tenho um limiar, que eu faço um deslocamento, né? Eu tenho algo mais gradativo, com uma função linear, né? Então, eu poderia ter, olha, a diferença entre os critérios, eu vou considerar valores intermediários com uma pontuação intermediária, não vai ser só 0 ou 1. Eu poderia ter algo com degraus, por exemplo, patamares, né? Para indicar diferenças em patamares. Ou eu poderia ter o linear com um deslocamento para um linear mínimo, para um limiar mínimo. E poderia até considerar algo mais não linear, com um nível de saturação, né? Com uma função aqui mais, enfim, mais interessante também, tá? Então, tem várias possibilidades, e o que você tem que tomar cuidado é que depende do critério que você está adotando, depende do que você quer considerar dentro do critério. Normalmente, a gente usa esse critério usual numa primeira tratativa, mas se você tiver uma sensibilidade com um problema de que é importante considerar alguma nuance, como, por exemplo, patamares ou pontuações parciais da diferença, né? Normalmente para valores aí contínuos, né? Por exemplo, consumo de energia, enfim, valores contínuos, você poderia considerar esse tipo de função, ou esse tipo de função. Aí depende do contexto. Então, é algo que meio que tem que ter uma sensibilidade, tá? Tá, vamos lá. O que é importante aqui, pessoal? Dentro do Prometia, eu já mencionei várias vezes essa questão do par a par, que é uma grande ideia para eliminar problema de escala. Você pode misturar critérios qualitativos ou quantitativos, dada essa ideia do comparação par a par. Isso é um truque bem interessante. Então, e você também pode combinar, para cada critério, você pode ter diferentes funções de preferência. Ou seja, eu não sou obrigado para todos os critérios a usar isto. Eu poderia ter para o critério 1 esta função, para o critério 2 esta, para o critério 3, de novo a função de preferência 1. Então, eu posso alternar, eu posso mudar essas funções de preferência, e aí você pode ter índice de maturidade, pode ter patamares tecnológicos, enfim. Aí depende do que você quer medir, ou do que você está medindo e como é que você quer quantificar essas nuances, tá? Você pode mudar os pesos, e aí você tem um monte de coisas que você pode fazer. Você pode botar cenários de pesos, você pode testar pesos diferentes e ver o que acontece, ver a robustez do seu ranking, né? Fazer simulações de pesos e verificar também como é que isso impacta na questão da ordem das alternativas, tá? Em função de todas essas coisas que você pode testar e mudar e ver como é que fica, tá? Mas o principal, na verdade, pessoal, é que a gente tem que imaginar o seguinte: o Prometheus, a grande vantagem dele é que quando você permite métodos, critérios qual e quant, você permite estruturar uma coisa que antes era difícil de quantificar. Então, eventualmente, nas organizações, você tem muita
muitos critérios e você deseja combinar esses critérios qual e quant de diversas maneiras e tornar essa decisão mais palpável, mais transparente. E não só isso, você pode alterar isso. Isso aqui não é uma lei, isso aqui é um método de apoio à decisão. Isso é uma coisa que, não, isso aqui acabou, olha, vamos usar esses pesos aqui. Enfim, tudo isso fica em aberto e você vai conversando com as pessoas, interagindo e vai ajustando esses parâmetros aqui. Você tem essa liberdade. Aqui, só para exemplificar, pessoal, a gente tem essa referência que ele mostra as várias aplicações só de métodos multicritério aqui em vários contextos, tá? Então, tem muitos contextos realmente. Aqui mais um exemplo, ó, hidrologia, gerenciamento de águas, parte de logística de transporte, né? E aqui, por exemplo, tem esse endereço aqui do software, mas depois eu vou sugerir um outro endereço que eu fiz em Python e deixei em Python, prometi. A parte interessante, cheguei a fazer até o plano Gaia também, um PCAzinho, mas eu não sei se eu coloquei, eu não lembro agora, mas enfim. Mas eu cheguei a também fazer o PCA, que seria o plano Gaia, que eu vou comentar agora, aproveitando o software, tá? Então, esse software aqui, se você baixar, ele tem um exemplo bem legal, bem bacana, que é a questão do carro, escolher carro, por exemplo. Então, você tem preço, potência, consumo, habitabilidade, conforto. Teria que atualizar esse exemplo, né? Botar, por exemplo, emissões, enfim, daria para fazer algumas considerações aqui, ou aumentar critérios, enfim. Mas o que eu queria colocar aqui? Por exemplo, você vai ter que colocar aqui a unidade, dinheiro, né? Aqui é potência, aqui é consumo, aqui já é algo mais qualitativo, né? Conforto e habitabilidade. E você vê que a diferença que você tem nas alternativas é não só no preço aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é uma variável contínua. Aqui já é discreto, né? E você vai combinar tudo isso aqui, tá? E o interessante é que ele já calcularia para você isso aqui que eu mostrei meio que passo a passo. Depois eu mostro o código em Python também, que eu tenho numa página ali que eu fiz. Então, esse Prometi Table nada mais é do que você calcular o φ mais menos o φ menos e obter o φ, e de acordo com o valor de φ, você faz uma ordenação das suas alternativas. O ponto que eu acho que é importante aqui é que dentro do Prometi, então esse aqui a gente já mencionou, enfim, vamos passar aqui, é essa questão do plano Gaia. Tá? Ele chama de plano Gaia, mas é um PCA, vamos falar a verdade, tá? Ele deu um nome bonito para algo que uma projeção 2D do espaço dos N critérios, digamos assim. Tá? Então, a ideia aqui, pegando esse exemplo mesmo que eu mostrei do carro ali, é que quando você faz aqui o Gaia Visual Analysis, é um PCA, você tem a oportunidade de verificar, por exemplo, a questão dos critérios. Ó. Então, como é que está esse critério C3 em relação aos demais critérios? Né? Aqui, ó. Depois, você tem aqui um vetor vermelho que ele está indicando a direção de melhor, digamos assim, é a direção que combina todos os demais critérios. Então, ele está apontando para essa direção. Não à toa, o projeto 4 é o que está melhor posicionado. Por quê? Porque ele está indo muito bem no critério C3, que é um critério importante para ele ficar bem ranqueado. Você vê que a direção de melhor, digamos assim, que indica, né, que é a melhor para o ranqueamento, é muito próxima do critério C3. Você vê que ir bem no critério 2 não é uma vantagem interessante, porque significa que você está indo bem num critério que não vai te ajudar muito. E o critério C1 também não tem nenhum projeto, nada próximo disso. Agora, o projeto 3 ele vai muito mal, se você for observar, uma direção quase diametralmente oposta em relação ao critério C3. Tá? Não à toa que o projeto 2 aqui está bem posicionado, o projeto 4 também, e esse projeto 3 vai muito mal no ranking. Tá? Isso aqui indica, pessoal, a qualidade da nossa projeção, ou seja, qual é a confiabilidade que você pode ter olhando essa figura e associar isso a questões de posicionamento no ranking. Um valor acima de 80%, por exemplo,
já é algo bastante interessante, você pode fazer boas análises, mas abaixo disso aí você já tem que tomar algum cuidado, tá? É isso que eu estou mencionando nessa questão da qualidade, né? Isso aqui é um PCA, na verdade, tá, pessoal? Que foi aplicado. E aí você tem todas essas coisas que eu mencionei agora de você pode fazer análise entre os critérios dos projetos em relação aos critérios, entre os projetos, enfim. Então, tem várias coisas interessantes que você pode trabalhar, tá? Isso aqui é o ranking final, né? Esse aqui estava em primeiro, esse aqui estava em segundo, esse aqui estava em terceiro, esse aqui estava em terceiro empatado, né? Os dois empatados aqui. Agora, vamos falar um pouquinho, pessoal. Eu falei de multicritério, mas ainda dentro do Prometi, eu posso combinar o Prometi, isso é uma família de métodos, o Prometi, né? Posso combinar o Prometi 2 com restrições, para falar assim, olha, eu quero escolher esse projeto, mas você está consumindo recurso. Então, a analogia que eu faço, imagina que é um problema da mochila e você, conforme vai decidindo se põe ou não o projeto na sua mochila ou no seu portfólio de projetos, você vai, vamos falar assim, vai enchendo a sua mochila. Só que, obviamente, isso aqui no Prometi, como é que ele entra, né? Que aí vira o Prometi 5, ó. Então, é uma família de métodos, como eu mencionei. Ele vai pegar aqueles índices que você usou para fazer ranking do Prometi 2 e vai usar restrições que estão associadas à questão de utilização de recursos. Então, por exemplo, aqui no caso do software, você poderia pegar as alternativas X1, X2, X3, X4, e aí, para cada alternativa que aparece a sigla, o correspondente a cada alternativa, né, você pode botar, por exemplo, o montante de dinheiro que você vai gastar. E aí ele vai falar assim, olha, eu tenho esse montante de dinheiro, né? Quanto que eu posso gastar? Eu suponho que eu tenho esses carros todos aqui para comprar, eu posso comprar um de cada. Quais carros você compraria se você tiver esse montante de dinheiro disponível e sabendo qual é o custo ou uso de recurso de cada alternativa, tá? Você poderia generalizar ou amplificar isso para coisas como, por exemplo, voltando à questão dos nossos projetos lá de P&D, né? RH, uso de RH do projeto, quanto que vai custar o projeto, quanto que vai demandar em termos de homens-hora, né? Ou pessoas-hora, enfim. E aí você fala assim, olha, em relação a recurso de RH, dinheiro e horas, né? Então você vai ter gerente, um gerente, dois gerentes, e aqui é recurso de pessoal, hora trabalhada, enfim. Você pode botar várias informações aqui. E aí o que você faz? Você vem aqui, por exemplo, e escreve isso numa forma de restrição. Então, supondo que a primeira alternativa eu uso 1 RH, a segunda alternativa 2 RH, a terceira alternativa 3 RH e a quarta 2 RH, e eu tenho 6 desse recurso, se eu escolher, por exemplo, as alternativas 3, 2 e 4, já não vai caber na minha mochila de projetos. Por quê? Porque vai exceder o máximo aqui, que é 6, né? Então, eu não posso escolher todo mundo. Ou seja, eu teria que fazer um trade-off ali, verificar qual é o valor que eu obtive aqui nessa nossa tabela de cada projeto, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, para cada projeto, eu tenho uma pontuação, que é esse FII. Usando essa pontuação desse FII, eu vou decidir, vou escolhendo, eu ponho esse projeto, legal. Só que essa combinação de projetos, por exemplo, suponha que você escolheu o projeto 4, esse aqui e esse aqui. Então, você botou o projeto 1, 2 e 4 para o seu portfólio, coube. Mas será que para dinheiro vai dar certo? Será que você não vai à falência se você escolher 1, 2 e 4? Então, você vê aqui, ó, escolher 1, 2 e 4. Coube, não está dando problema aqui, né? Você consegue ainda executar. Agora, se você tivesse escolhido o 3, o 4 e o 2, aí você já não consegue, porque vai exceder 15, né? E horas trabalhadas, aí o que você pode fazer? Você pode testar essa combinação, 1, 2, 4, deu, não tem problema. Aqui horas trabalhadas você vê que está folgada, porque não vai ser tão impactante, né? Essa restrição. Isso pode acontecer também.
Então, se você quiser, você poderia escrever isso numa versão mais compacta, né, de todas as restrições ou de utilização de recursos para cada recurso, escrever isso numa forma matricial, digamos assim, né? Não está bem matricial, mas está quase matricial, daria para fazer, e vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, você só colocaria os coeficientes de utilização de recurso em cada restrição de cada projeto, aí você põe aqui, sem colocar diretamente, né? Você vai ter que lembrar ou identificar isso, né? Que é projeto 1, 2, 3 e 4. E aqui, o quanto que você tem disponível de recurso para, enfim, RH, dinheiro e horas, tá? E aí depois você pode mandar rodar, ele vai resolver um problema de otimização, e ele eventualmente, de acordo com o que você põe de restrição, vai te dizer qual é o portfólio que você deveria adotar, né? Considerando aí aquele indicador do Prometi 2, aquele valor do Prometi 2 para cada projeto, tá? E, na verdade, o que a gente está resolvendo seria um problema de otimização, maximizar o valor do FII de cada dos vários projetos, né? A soma de todos os FIIs aqui, sujeito a escolher ou não aquele projeto para botar no portfólio, e restrições relativas ao uso de recursos, tá? Tem um probleminha nessa metodologia que você pode corrigir, tem um jeito de corrigir, que é quando você tem valores de FII negativos, você pode ter problema, mas tem um jeito de resolver isso, a literatura aponta algumas coisas, a gente chegou a mencionar isso num artigo que a gente fez aí faz bastante tempo, né? E esse artigo era relativo a esse projeto de P&D que a gente fez sobre seleção de projetos de P&D, tá? O que a gente fez nesse artigo? A gente mostrou essa questão dos pesos, né? E como é que era o uso de recursos. Então, a gente fez um indicador, porque era algo importante, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um comparativo entre usar o método Prometi 5 e usar o método da mochila. E, eventualmente, a gente foi vendo que, mesmo usando o método Prometi 5, muitas vezes você não conseguia encher a sua mochila. Então, isso é algo... assim, o problema é o seguinte, na verdade, né? Você utilizar bem a mochila não significa exatamente você... Enfim, tem alguns problemas aqui, tá? Mas o que eu queria deixar de mensagem é que quando você tem que gastar todos os recursos e, eventualmente, considerar também aquilo que está bem ranqueado, você tem que tomar cuidado com o Prometi. Por quê? Porque ele pode produzir valores negativos e significa o seguinte, olha, se você colocar essa alternativa no seu portfólio, você vai perder, mas não vai perder. É só um indicador para ranqueamento. Então, esse tipo de confusão tem que tomar cuidado. Por quê? Usar o Prometi para fazer ranqueamento não tem problema nenhum. Aqueles indicadores que o Prometi, aqueles valores que o Prometi fornece para você são excelentes para ranqueamento. Perfeito. Mas você usar esse indicador direto, como o Prometi 5 faz, que é a metodologia que foi criada, tá? Tal como foi criada. Você vai ter que tomar cuidado porque ali dá negativo. E se der negativo, é como se eu falasse o seguinte, olha, você põe esse projeto no portfólio, o portfólio fica pior. Não, né? Porque você tem recurso disponível, você tem que usar o recurso, senão você é penalizado. Então, se você tem mais projetos considerados, você, em princípio, está melhor. Você está conseguindo atender mais projetos, mesmo que eles não estejam bem ranqueados. Então, toma cuidado, só que quando você tem, nesse ranqueamento aqui, tá vendo? Ó, o FII negativo, significaria o seguinte, ó, eu vou botar o projeto ali, vai piorar meu portfólio. Não faz sentido. Mas é o que o Prometi 5 faz, tá? É o que a literatura com o Prometi 5 faz. Não que o Prometi 5 seja ruim, é porque para essa coisa de otimização, utilização de recursos, não é o propósito dele. Simples assim, tá? Ah, sim, isso aqui é uma outra coisa, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, que talvez interesse a vocês. O que que a gente fez? A gente pegou, falou assim, a gente gostou, deu Prometi e tal, então vamos fazer o seguinte agora, né?
vamos pegar e vamos considerar agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Espera um pouquinho. Consegui, ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês uma página que a gente pegou todos esses desenvolvimentos do Prometi e falou assim, vamos tentar usar isso numa disciplina para ver o que a gente consegue, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou, por exemplo, a gente fez aqui, depois eu posso passar a página, a gente pegou os dados de inovação gerados pelo Sebrae, que eles têm um ranking lá de SDEL, que chama, né? E o Sebrae tem vários indicadores interessantes e tudo, a gente comenta aqui. Então, comenta sobre esse indicador, né, de inovação, que é o SDEL do Sebrae. Depois a gente pegou esses indicadores e aplicou o método Prometi para ranquear os municípios do estado de São Paulo. Então, deixa eu mostrar aqui. Que seria, a gente foi lá na API do IBGE, extraiu dados e tudo, né? E depois a gente fez alguns mapinhas aqui interessantes sobre índice de inovação no estado de São Paulo, usando esse indicador do SDEL do Sebrae, tá? A gente fez uns mapas coropléticos e tudo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá, acho que aqui aparece. Vamos lá. Só para dar uma visualização e mostrar que, na verdade, a gente pode aplicar essa metodologia, e já aplicou, não só para a questão de, como que se diz? Questão de ranquear projetos e tudo, e depois, mas ainda nessa questão da inovação, tá vendo? A gente conseguiu criar esse mapinha aqui, que dá uma espécie de visualização. Isso aqui a gente pegou o SDEL, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente pegou o SDEL e eventualmente pegou os indicadores que são fornecidos pelo SDEL. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Que são vários indicadores aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quer ver? Acho que aqui mostra. Tem várias dimensões, essas dimensões consideram vários indicadores. Então, por exemplo, a gente pegou, tá vendo? Tem a dimensão, subdimensões, indicadores e variáveis. E aí tem aqui, ó, tecido empresarial, capital empreendedor, organização produtiva. E aí tem aqui os indicadores, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês? Que na hora que você forma esses indicadores e que a gente monta esse mapa, na hora que aparece o mapa bonitinho, é legal, mas o que está por trás disso aqui? A gente precisa de estatística, né? Então, tem algumas coisas, como ainda não foi concluído ainda o censo, né? A gente tem muita coisa aqui que está defasada, vamos falar assim, tá? É de 2010, enfim. Então, tem timing diferente, tempos diferentes aqui envolvidos nesses indicadores aqui. Embora seja muito bom, excelente, mas é limitado em relação a essa questão das fontes estarem desatualizadas, né? Enfim. Então, por exemplo, está vendo aqui, ó, fonte IBGE. Aí vai ver 2009, saneamento, 2011, tá vendo? 2012. Então, quando você vai esmiuçando, ó, 2014, você vê que tem um monte de coisa que está em tempos diferentes. Mas aí você junta tudo, né? Joga lá no Prometi e depois você pode juntar isso aqui para ter uma informação interessante aqui, pelo menos uma primeira análise, vamos falar assim, né? Tá? Então, aqui eu posso passar depois esse endereço, pessoal. A gente está, enfim, usando isso aí com mapas e está ficando bem interessante. São coisas aí que a gente está desenvolvendo. E, enfim, tem outras coisas aí. Perguntas, dúvidas, não sei. Não sei se eu falei demais, se eu ainda tenho tempo. Perfeito, perfeito. Vamos esperar as perguntas. Pessoal aí, eu estou aqui também aberto, a Margareth também está vendo. Uma pergunta primeira é uma dúvida de leigo. Quando os critérios são bem numéricos, né, dá para quantificar, né, dá para ver mais claramente. Naquele exemplo que você colocou do carro, qual carro escolher, pode surgir subjetividade, né? Por exemplo, bonito, sei lá, algumas coisas desse tipo. Como é que a gente coloca um valor para poder entrar no cálculo? Sim, isso. Eu não Mas entendi aí, exatamente.
Sim, aqui, né? Por exemplo, É, good, é, average, very. Primeira, isso foi boa pergunta. Eu acho que eu esqueci de mencionar aqui, que eu vou voltar um pouquinho mais para cá. Nesse slide aqui, por exemplo, é importante a gente estabelecer se é mínimo ou máximo, por exemplo. hum, E uma vez estabelecido o mínimo ou máximo, indicar, por exemplo, se good, ou average ou very good, o que vem antes do quê? entendi. Você já Então, coloca se uma você fala faixa. assim, average é menos, né? Aí, na média, médio. Sim, sim, Aí, sim, bom é melhor, é legal. Muito bom, é melhor ainda. entendi. Então, e você pode, inclusive, agora foi bom você ter mencionado, eu esqueci de mencionar também, que você poderia ter sim e não. Ah, tá, cuidado, entendi. Pode ter sim e não também. Onde aí fica mais subjetivo ainda, né? Porque você fala, se for sim é bom, se for não, ou o contrário, enfim. É. Não, mas é interessante, porque aí tem que ter claro, é caso a caso, mas é interessante saber que tem que botar uma faixa. Sim, isso é. Aí você tem que ter a faixa e botar essa ordem, né? Digamos, uma ordenação, né? No seu quantificador ali, digamos assim, né? Linguístico. O colega do CAP, Leonardo Santos, está agradecendo aí, não só pelo seminário, mas também pelo material postado no YouTube, que ele utiliza muito na disciplina do nosso programa, Estatística Computacional. Que bom, fico contente que esteja sendo útil aí, porque... Posso fazer uma pergunta, Sim, DJ? Vadir, desculpe, pode fazer sim. Agora que eu Não, vi. tranquilo. Talvez a pergunta seja muito ingênua, tá? E talvez não fique clara. Vou tentar. Perante a comunidade, sociedade, uma forma a priorística de decidir, vamos pensar que seja uma opção, né? E uma forma metodológica explícita, como a que foi colocada, né? Como fica a aceitação, por exemplo, na ideia de alguém de, entre aspas, manipular o caminho a tomar? Como é que você sente vivendo, né, essa capacidade de ter coisa melhor elaborada diante do que a sociedade está acostumada? Teria alguma coisa a comentar? Assim, foi bom você ter comentado isso, Odin, porque o Prometi, ele permite que você, que eu não coloquei aqui, mas é uma outra opção, que você permite que você tenha várias pessoas montando rankings. E aí você pode reaplicar o Prometi ao ranking dessas pessoas. O que significa isso? Eu tenho um primeiro agregador de critérios que eu estabeleço para fazer avaliação. Então, imagina o seguinte, eu pego várias alternativas e ponho vários critérios e chego no ranking. Isso uma pessoa. Agora, eu posso pegar várias pessoas e essas pessoas não precisam ter os mesmos pesos nos critérios ou podem ter critérios, inclusive, diferentes. E posso fazer um segundo nível de agregação, onde aí o que entraria? Entraria as alternativas e as notas ou os rankings que as pessoas deram naquelas alternativas. Sendo que essas notas podem ter sido geradas com preferências, pesos, tudo diferente. Ou seja, mas de toda essa bagunça, o que eu percebo que foi interessante? O Prometi, ele estimula a discussão. Essa discussão é mais importante do que a nota final, porque ele obriga você a deixar claro como é que a pessoa está tomando a decisão. E é nesse processo que você vai estabelecer as coisas mais claramente. Você vai ordenando o raciocínio das pessoas. Então você começa a falar, bom, quais são os seus critérios de tomada de decisão? Você obriga todo mundo a falar, ó, o que você está tomando de decisão? Por que você está dando nota assim? Por que você está dando mais peso a isso? Então eu digo isso por experiência dos meus alunos aplicando isso, porque eles iam aplicar nas organizações e obrigavam essa discussão, que normalmente não é feita. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Não ter discussão, não ter aquela coisa de cima para baixo, e é o caminho para o desastre, tomar a decisão sem a discussão. Por quê? Porque você não percebe nuances, detalhes que escapam à cabeça de uma pessoa. A pessoa não vai conter o universo inteiro, é impossível. Então, eu vejo que o Prometer, ele é uma metodologia de apoio à decisão. E nem sempre é a decisão ótima. Até porque, como a gente viu ali, pode ser ótima num critério, mas no outro pode ser desastroso.
Então, essa noção da otimalidade que a gente desenvolve, que é muito importante, inclusive, mas quando você vai para múltiplos critérios, essa otimalidade ela tem que ser sempre pensada em que critério, como é que está se formando esse consenso. Mas eu vejo que o processo de formação do consenso, que envolve essas questões dos critérios ficarem mais claros, é bastante produtivo. Então, enxergo como uma ferramenta interessante. Enfim, não sei se eu respondi, se eu acabei Só falando demais. uma perguntinha bem super rápida. Sim. Ao fazer isso que você acabou de mencionar, pode Uhum. ser que surja uma necessidade de complementar informação para se poder chegar a algum lugar, né? Aquilo que estava no universo de representação é insuficiente, né? Faltou. Isso já aconteceu na prática? Já aconteceu. Teve um aluno meu, foi muito engraçado isso. Ele chegou e falou: Olha, pessoal, eu vou aplicar aqui a metodologia. E basicamente eles tinham que escolher lá várias opções de projetos lá, como é que ia desenvolver o projeto da empresa. Era uma coisa mais específica da área de engenharia de produção. Aí o que aconteceu? O pessoal foi lá discutir os critérios, eles realmente fizeram a discussão e queriam chegar na melhor solução. Aí viram que um projeto lá era excelente, excelente, estava muito bem ranqueado no Prometi. Aí quando chegaram nessa segunda fase, que é a da otimização, aí tem que tomar cuidado, que é o que eu digo, a otimização, ela vai olhar um aspecto, que é uso de recurso. Aí o que aconteceu? Aí falou assim, olha, mas pelo uso de recurso, aquele projeto excelente está desqualificado. Aí o pessoal, não, pera assim, como aquele projeto que a gente viu que todo mundo concorda, que todo mundo tá bom, vamos falar com o fornecedor lá, vamos falar com fulano, não sei o quê. Aí deram um jeito e encaixaram o orçamento, reajustaram, redimensionaram e o projeto saiu. Então você começa, veja que se no início chegasse e falasse assim, olha, esse projeto aqui é o melhor, só que vai custar muito. Ah, então vamos descartar ele, ponto. Então é interessante isso, porque o pessoal não só descobriu que precisava de mais informação, como eles ajustaram a realidade que eles tinham para desenvolver o projeto que eles viram que era um projeto essencial para a empresa, para a organização ali no caso. Aníbal, Obrigado a você, obrigado aí pelas perguntas, muito interessante. Aníbal, também queria que você comentasse um pouco também a questão de, às vezes, um peso está muito diferenciado de outro, uma avaliação está muito diferenciada do outro, pode ser compensado, porque isso é uma coisa que a gente vê em vários ranqueamentos, né? E aí fica bem claro que, quer dizer, nesse método você conseguiria trabalhar um pouco com isso, né? Acho que queria que você comentasse um pouco isso. Eu pensei Isso. muito nisso, que nessa situação, quando eu vi um concurso público que tem de 2 grupos folclóricos, em que um dos avaliadores fez uma nota bem abaixo dos outros, entre os elementos que ele estava classificando. E como quase todo mundo dava 10, esse um pouco abaixo, na verdade não foi bem abaixo, mas foi um pouco abaixo, fez a diferença final. Mas em métodos desse tipo, né, você talvez resolvesse esse tipo de situação também. Ainda você podia comentar um pouquinho sobre isso? Tá. Essa questão digamos assim, de viés, o Prometi, ele é justamente isso. Ele tem os vieses ali, né? O que você pode fazer? Você pode fazer uma análise de cenários. Então, por exemplo, suponha que você fez uma primeira análise estatística, verificou que tem um outlier, né? Fala assim, bom, esse cara aqui é um outlier. E você pode ponderar, considerando pesos ou cenários de pesos e ver como é que isso afeta o seu ranking. Eu acho que ele te dá essa transparência. E aí você tem que ter, digamos assim, tem que ter a sensibilidade de perceber como é que você vai ponderar isso, né? Então, você poderia, eventualmente, nessa sistemática que eu indiquei, que você pode aplicar o prometido, cada avaliador aplica o prometido, depois você junta, você pode, na ponderação de pesos por avaliador, pode considerar essa questão estatística de que se você vai dar maior ou menor peso entre os avaliadores, você pode dar pesos iguais.
pesos diferentes e ver o que acontece no ranking. É uma ferramenta, essencialmente, de você avaliar e discutir, olha, está acontecendo tal coisa, como é que a gente vai lidar com isso? As ferramentas, elas não têm as respostas, elas têm as contas, mas elas vão ajudar a gente a ter melhores discussões a partir do momento que a gente perceber certos padrões. Porque sem essa estruturação, você não vai perceber os padrões. Esse tipo de coisa pode passar e sequer vai ser discutido. Então, eu já vi, digamos assim, várias aplicações, mas eu sempre volto ao ponto. Isso tudo tem que ser discutido de forma transparente e como é que vai ser adotado, como é que vai ser pensado, e é a solução de consenso que eles chamam, né? O pessoal da área de multicritério, eles falam a solução de consenso. Não é a melhor solução, mas é a solução que você conseguiu construir para chegar nela, que vai considerar múltiplos aspectos. Então, você vai ganhar alguma coisa, vai perder alguma coisa. Não dá para ganhar tudo toda hora, né? Senão era fácil de decidir. Esse aqui ganha tudo, é a dominância, né? Essa solução domina. Quando você vai escolher o hotel. Pô, o hotel é 5 estrelas. Café da manhã completo, café colonial, de Gramado. E é R$ 10. Poxa, essa é a melhor opção. Pronto. Mas aí vai lotar, não vai ter mais aquele recurso, né? Logo aquele recurso acaba. Não sei se respondi. O seu enrolei. Não, respondeu sim. Respondeu sim. Que eu acho que isso também acontece muito, por exemplo, quando você vai fazer uma análise para um concurso, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, que você tem 100, 200 candidatos para avaliar, e você tem vários avaliadores que cada um deles, na verdade, nesse critério aí de bom, ruim, pode ter uma linha, então tem que se encontrar, ou as universidades são diferentes, então as notas dos alunos numa certa universidade podem ser diferenciadas de em outra universidade, pelo critério da própria universidade. Quer dizer, um aluno 5 numa universidade poderia até vir a ser 10 numa outra universidade. Então, como avaliar isso, né? Então, realmente, acho que ajuda esse tipo de normalização, né? Usando outliers nesse tipo de processo. Mais alguma pergunta? Se ninguém vai perguntar, eu me permito mais uma. Pode ser, Vijay? Pode, é claro. Do jeito que você conduziu a sua apresentação, inclusive nas respostas, né, que você nos propiciou, você não se colocou assim, eu tenho a solução perfeita. Você disse, podemos conduzir processos de bem entender e depois bem escolher, mas limitados por restrições e apreciando vantagens, né? É isso mesmo o teu discurso? Não há um método perfeito, há formas. A gente tenta captar a realidade, né? Eu vejo, obrigado, Eudin, pela pergunta. Eu vejo com muita preocupação quando os revisores rejeitam alguns artigos e falam assim, olha, você não usou dados reais. Eu diria, olha, eu fiz o melhor que eu pude para resolver um problema específico. Então, eu sei que aquilo é limitado, né? O problema da racionalidade é limitado, eu diria aqui, né? Esse método ele está captando, mas de repente as pessoas têm uma racionalidade limitada, de repente elas não viram algo e de repente tem um cara que é outlier mesmo, tem uma visão diferenciada, ele captou algo. Seria o caso de discutir com esse cara, falar, cara, por que você está dando essas notas tudo estranhas aqui? O que aconteceu? Por que você tem essa opinião? Não simplesmente dar um peso menor para ele, vamos... Não, mas espera aí, por que você tem essa opinião? Vamos conversar com você aqui. Então, eu acho que é uma ferramenta. É claro que, eventualmente, não dá para considerar todos os aspectos de todas as visões, mas isso vai deixar mais claro. Eu acho que a vantagem do método é deixar transparente essas várias visões que devem ser discutidas. Agora, a decisão é sempre complicada, né? Quando o recurso é limitado, sempre alguém fica de fora. Isso é sempre complicado. Enfim. Obrigado. Obrigado a você. Cobertor pequeno. Então, Vijay, vamos encerrar. Sim. Queria agradecer o Aníbal, né, pela disponibilidade de participar aí do seminário e disponibilidade de deixar o material, né,
que você falou. Eu não sei, depois você passa para o VJ Nossa. o código lá, não sei o endereço que você falou que ia passar. Sim, eu tenho um código ali. Inclusive aqui, deixa eu mostrar aqui, só tirar. Eu deixo tudo livre, gratuito, porque a filosofia aqui é aprendizagem, né? Então, se depois alguém quiser aproveitar, usar, não, eu queria usar para outra coisa, eu acho que o nosso papel como cientista é ajudar os outros a pensar com ferramentas cada vez melhores, né? Ó, até aqui uma ferramenta. Eu vejo com muita preocupação quando tem uma coisa assim, vamos fazer. Eu procuro evitar ferramenta paga todo. Só usei esse negócio na minha apresentação aqui, porque visualmente alguns padrões ficam interessantes, mas tem um código aqui que de repente vocês podem aproveitar. E eu não sei se eu deixei aqui disponível, senão depois eu ponho. O código que eu fiz um PCA também, que é o Plano Gaia. Então, aqui no meio dessa bagunça, em algum lugar, deve ter o código do. Prometi estar aqui, com certeza. Eu acho que isso aqui é um notebook. Aqui é o notebook, ó. Prometi Python Pandas. Que eu, inclusive, leio de uma planilha e tal. Enfim, desculpa. Tranquilo. Inclusive, como a gente está gravando, Margarete, então a gente vai disponibilizar para os alunos e até a gente vai passar para o Aníbal junto com o certificado para ele distribuir para listas, né, dele. E qualquer dúvida também os alunos podem entrar em contato, imagino eu. Isso é legal. Tá bom? Então tá. Obrigada, então, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigado. Aníbal, pelo Obrigado. programa. Muito obrigado aí, Odin, Margarete, por ter convidado o Aníbal. Pessoal, obrigado pelas suas presenças aí. Semana que vem temos outro seminário na quinta-feira. Muito obrigado a todos. Bom resto da semana. Até mais. Tchau, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau.